Polêmica! Vídeo polêmico! Já sei que vai ter uma série de comentários aqui. Esse professor é não sei o que lá, tal, né? Principalmente comunista, socialista, tal. Calma, calma, tá? Vamos discutir um pouquinho aqui, sério, sobre um processo, sobre uma dúvida que muitos alunos vêm me procurando, principalmente no Instagram. Aliás, para quem não me siga no Instagram, que eu tenho contato ali mais direto com vocês. Para eu fazer uma espécie de vídeo, uma aulinha e tal, sobre o processo eleitoral no Brasil, principalmente a questão do voto eletrônico, ou do voto auditável, entre aspas, né, da urna eletrônica. Porque vem tendo um processo bastante grave, né, de ataque do Bolsonaro às urnas eletrônicas, uma briga ali do TSE, principalmente alguns ministros, e olha que é difícil defender ministro do STF aqui no Brasil, tá? Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Barroso, complicado o processo. Mas um ataque bastante grave, né, uma briga bem grave entre o Barroso e o Bolsonaro. Será que, de fato, as urnas, a votação por meio de papel, lembrando que a pessoa não ia levar o papel, vai depositar na urna, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tornaria a eleição mais segura? Será que era mais seguro anteriormente? Como que funciona o processo eleitoral? Ele é seguro? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto, pessoal? Então beleza, ó, vamos lá, para esse vídeo polêmico. Quando a gente fala das urnas eletrônicas, elas foram colocadas aqui no Brasil em 1996, né? E a ideia das urnas eletrônicas, olha que paradoxal, né? Era tornar o processo mais seguro, porque havia uma série de denúncias de fraudes. Quando o voto era em papel, pessoas que não preenchiam o papel, depois alguém assinava, então a pessoa tinha mais voto computado do que outros, etc. É uma coisa meio distorcida. Então, para tornar mais seguro o processo eleitoral e para tornar muito mais ágil. A parte da agilidade, acho que todo mundo admite que sim, né? Você compara as eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, tá certo que lá é mais populoso. Mas mesmo assim, a eleição norte-americana e a eleição brasileira tá de 10-0, pelo menos no quesito velocidade. Mas e a questão da segurança, que foi a grande justificativa, uma das, na década de 90? Será que hoje ela se faz válida também? Eu peguei aqui como que funciona o processo das urnas eletrônicas para colocar para vocês. Existem uma série de etapas que são realizadas para a fiscalização e para a segurança das urnas eletrônicas. Aliás, todos esses processos com participação da sociedade civil, você que contesta as urnas eletrônicas, se quiser, pode participar desse processo de apuração, se você se sente mais seguro com isso. Duvido que as pessoas que só contestam vão fazer, mas de fato você pode fazer. Parte da sociedade civil, uma organização política, etc., e membros, inclusive, do poder político, os partidos políticos, eles são convocados para participar desse processo de apuração, desse processo eleitoral, tá bom? Quais são as etapas de verificação que existem nesses processos aí da segurança das urnas eletrônicas? Primeiro, que antes de qualquer processo eleitoral, existe o que o TSE chama de teste público de segurança. O que seria isso? O TSE, ele contrata, de novo, qualquer membro da sociedade civil e fala assim, ó, você quer hackear o processo eleitoral? Vem aqui, ó, melhores hackers de todo o Brasil, pessoa que contesta tal, eu te dou aqui, ó, o sistema, tá? Acesso ao sistema, e você vai tentar hackear essa urna eletrônica. Se o hacker consegue fazer algum tipo de modificação, nunca conseguiu fazer uma coisa muito justificável, tá? Mas mesmo que seja uma pequena alteraçãozinha na urna eletrônica, o TSE ele vai usar aquilo como um exemplo para fazer uma manutenção, um conserto, retificar, uma coisa que pode ser ainda mais melhorada para a segurança das urnas eletrônicas. Quando as urnas são mandadas para cada uma das urnas eleitorais, é feito duas coisas, né? É emitido o chamado zerésimo. O que seria esse zerésimo? De novo, né? Fiscalizadores da mesa, que são todos os mesários, membros da sociedade civil, membros de partidos políticos, fiscais, tudo ali, tá? Membros da OAB, inclusive, tá? Da organização jurídica do nosso país. Todos eles são colocados para saber se todas as urnas, elas efetivamente estão com 0 votos, se não tem nenhum voto que está ali no meio. Isso é chamada zerésima. Depois que ocorre todo o processo eleitoral, é emitido um boletim da urna, que é colado em toda a zona eleitoral, né? E aqueles dados, eles são mandados lá para o TSE criptografados, e o TSE vai lá e computa todos aqueles dados para fazer a sua contagem de votos. Ponto importante, ao longo dos 25 anos de urna eletrônica, nunca houve uma só divergência entre o total de votos computado pelo TSE e a soma de todos os boletins de urnas que aconteceram no Brasil. Lembrando também que existe o chamado teste de integridade das urnas. O que seria isso? Antes de começar o processo eleitoral, são sorteadas urnas a esmo, urnas aleatórias, e você tem ali algumas pessoas que fazem votos por cédula e outras pessoas que fazem, aliás, a pessoa faz o voto na cédula e faz o voto também na urna eletrônica. É computado, é filmado para saber se realmente coincide o que a pessoa colocou no papel e o que a pessoa colocou na urna, e depois eles fazem a soma dos votos dessas urnas que foram sorteadas de maneira aleatória. E ao longo de todos os 25 anos,
sempre coincidiu o número de votos em papel com o número de votos nas urnas eletrônicas. Ah, professor, mas eu ouvi que teve uma denúncia que o mesário, não sei o que lá tal. Galera, existe um aplicativo chamado aplicativo Pardal, que caso você não se sinta seguro com o processo eleitoral, tem algum tipo de denúncia, você pode ir lá e denunciar, e isso vai ser prontamente verificado pelo TSE e até em alguns casos pela própria Polícia Federal. Inclusive já tivemos num passado recente denúncias que teve ali, né, em uma cidade, teve uma distorção das urnas eletrônicas, a Polícia Federal, ela feriu se realmente teve algum problema e depois de toda uma investigação extremamente complexa, viu que não, as urnas não foram violadas e que realmente o boletim de urna correspondia, né, ao que foi mandado para o TSE. Vale lembrar também, pessoal, que todo esse processo que eu falei para vocês tem os fiscais de cada partido político, cada partido ou coligação pode mandar, e que a urna eletrônica, professor, mas pode ter um hacker que vai invadir e tal. Para você conseguir invadir, você tem que violar uma urna eletrônica, e que, aliás, essa violação, a própria urna já denuncia se tem algum tipo de violação, o que inviabiliza, né, um processo de hacker presença física, mas se for à distância, muito cuidado, porque as urnas eletrônicas, ao contrário do que muita gente pensa, elas não são conectadas à internet. Eu aqui de casa, né, eu sou um hacker e tal, enfim, não posso ir lá e hackear a urna eletrônica pela internet. É só um sistema, né, todo um software, um hardware, que funciona presencialmente e todo tipo de alteração será denunciado pelas urnas eletrônicas. Não, pessoal, mas sabe o que acontece? É porque eu desconfio de um processo que as pessoas que soltaram Lula são as pessoas que vão contar os votos, então já está tudo contabilizado, existe todo um processo ali, né, das pesquisas que estão sendo feitas, colocando o Lula em primeiro lugar, e aí as urnas eletrônicas também que estão coadunadas com o mesmo processo dessa votação, é a Folha, é a Globo Lixo, sei lá, né, tudo um processo ali para fazer o Lula ser eleito. Então beleza, então você quer que a gente vote num sistema de votação de papel, né, ou um sistema misto, né, também votação de papel, e você se sente mais seguro que pessoas manualmente contabilizem 150 milhões de votos. Galera, uma das coisas que a urna eletrônica faz é num sistema, por exemplo, de toda a configuração, né? Ele não faz um sistema sequencial de votos. Então, a urna eletrônica não consegue saber quem foi a pessoa que necessariamente que votou, se você não consegue saber isso. Talvez num processo de votação de papel seja mais fácil manipular esse tipo de coisa para saber quem votou em determinado candidato, o que já torna a eleição muito menos segura, obviamente. E essa contabilização anual, ela é muito mais sujeita a fraudes, obviamente, do que a contabilização eletrônica. Mas se mesmo assim você considera que o sistema por voto manual seja mais válido, galera, a gente vive numa democracia. Então, quer um sistema misto? Isso tem que ter apelo popular. As pesquisas indicam que o apelo ele vem aumentando muito por conta da pressão do Bolsonaro, mas de fato ele vem aumentando. E se uma parte da população não quiser, e se os deputados federais, senadores quiserem, isso pode ser mudado, obviamente. Então, o Bolsonaro falar que ele é a favor do voto misto, né, de colocar, quando você vota, sair uma espécie de ticket, olha, eu votei nessa pessoa, você deposita na urna, para depois ter a recontagem dos votos, eu acho que isso vai atrasar o processo eleitoral, vai judicializar o processo eleitoral, pode deixar muito menos seguro, mas de fato, se é um anseio da população, que isso seja feito. O problema é a maneira como isso está sendo feito, né? Ou seja, várias declarações colocando, se não tiver o voto, o voto auditável, galera, já é auditável, tá? Mas entre aspas, o voto auditável a partir do papelzinho, não vai ter votação. Já existe ali toda uma coadunação, de novo, né? Aquelas teorias conspiratórias que está sendo colocado para colocar. Então, o que aparece? Que ele está atacando uma das instituições, que é a nossa justiça eleitoral, de fato, para inviabilizar uma possível derrota. Ele até coloca, né, que a eleição passada ele poderia ter sido eleito em primeiro turno, e ele não foi. Galera, convenhamos, a gente teve, por exemplo, na eleição de 2018, o Bolsonaro foi eleito por uma urna eletrônica. Professor, mas ele deveria ter tido mais votos. Então, beleza. Então também existiu toda uma manipulação dos deputados federais que entraram. O PSL, que era o partido do Bolsonaro, teve a segunda maior bancada dentre os deputados federais. Por quê? Porque senão ia ficar muito na cara que queriam colocar só petista. Concorda pra mim que é meio estranho? Então, aparentemente, o que o Bolsonaro está fazendo é tentando desmoralizar o processo eleitoral para prevenir uma possível derrota, para justificar uma possível derrota e talvez usar de grande parte da mobilização que ele tem ainda, com, sei lá, 20, 25, talvez 30% do eleitorado, para promover não uma guerra civil, por exemplo, mas uma pressão política tão grande que se torne insustentável um governo do seu sucessor, por exemplo. Então, isso sim parece muito mais um ataque à democracia. Você quer privilegiar o voto em papel? Galera, faça isso, pressione o Congresso para conseguir fazer, mas não ataque as instituições. Não fale que não vai ter democracia, que não vai ter voto, descredibilize todo o processo eleitoral só porque você acha que pode ter uma possível derrota. Para mim, isso parece muito mais uma possível desculpa de um perdedor do que meramente uma briga pela justiça dos votos. Galera, convenhamos, miguezão prevenido por uma possível derrota.
E você, galera, você sente que é mais seguro participar de um processo eleitoral onde você só tem a urna eletrônica, onde você tem a urna eletrônica e também o ticketzinho comprovando o seu voto? Lembrando que esse ticket você não leva para casa, tá? Ele é depositado numa urna para uma possível contagem de votos. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. Não me xinguem, pelo menos não muito, tá bom? Tamo junto, beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.